Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão número 53 do Enem de 2012. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem, a estratégia é começar de baixo para cima. Qual é o gráfico de posição no eixo vertical em função do tempo no eixo horizontal que representa o movimento desse trem? Bom, nas opções aqui, nas alternativas, a gente tem gráficos de posição em função do tempo. Mas para poder marcar qual é a alternativa correta, primeiro a gente precisa saber como é o movimento desse trem. E a gente vai encontrar isso no enunciado. Bora! Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso, do tempo de viagem. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até finalmente parar. O movimento do trem foi descrito e agora a gente consegue ir atrás da alternativa correta. Bora lá! Eu fiz essa figura aqui para ajudar a gente na análise de cada uma dessas 3 etapas do movimento do trem. Na primeira etapa, ele parte do repouso, acelera até atingir uma velocidade máxima. Na segunda etapa, essa velocidade vai ser mantida constante. E na terceira e última etapa, ele vai brecar até finalmente parar na próxima estação. A gente pega o tempo total de viagem e divide por 3. Cada etapa tem a mesma duração. Eu vou falar aqui na minha figurinha que a duração de cada etapa vai ser ΔT. Então a primeira etapa dura ΔT, a segunda etapa também dura o mesmo intervalo de tempo, o mesmo ΔT, e a terceira e última etapa também dura ΔT. Ok? E aqui eu também vou aproveitar para colocar uma trajetória. Então vamos assumir o seguinte, vou falar que o nosso trem está indo da esquerda para a direita e por conta disso eu vou orientar a minha trajetória positiva para a direita. Daí vai ficar a favor da velocidade do trem enquanto ele está se movimentando. Outro combinado? Vamos falar que a posição de partida dele é a posição 0. E à medida que o trem vai se movimentando, ele vai estar caminhando para posições maiores, certo? Até chegar ali na outra estação. Com isso aqui, e com o que o enunciado disse, a gente já consegue eliminar algumas alternativas antes de cravar qual é a alternativa correta. Volta comigo aqui para o enunciado e vamos pensar na história. Nosso trem parte do repouso da primeira estação. Aí ele vai acelerando, ganhando velocidade, então ele vai andando para frente até que ele atinge uma velocidade máxima. E essa velocidade vai ser mantida constante na segunda etapa. Enquanto ele está com essa velocidade, ele continua indo para frente, andando. Na terceira etapa, ele vai começar a brecar, para parar na próxima estação. Mas enquanto ele está brecando, até ele parar, ele também continua andando para frente. Então a posição em função do tempo tem que ser sempre crescente. A posição sempre tem que aumentar em função do tempo até chegar no finzinho do problema, quando ele para, e aí a gente aceita que a posição vai ficar constante com o tempo, indicando que ele está em repouso. Dá uma olhada na letra A. Nesse trecho, se a posição não varia com o tempo, esse trecho está indicando que o trem está parado na segunda etapa. E ele só para quando ele chega na outra estação. Então esse gráfico aqui não pode ser o gráfico da alternativa correta. Dá uma olhada também na letra D aqui do lado. Na etapa do meio, olha a posição constante com o tempo. Significa que no meio da viagem o trem parou. Então esse gráfico aqui também não pode ser o gráfico da alternativa correta. A mesma coisa vale para o gráfico da letra E. Na parte do meio, na segunda etapa, o trem estaria em repouso. Com isso, com essa malandragem, a gente já conseguiu ficar entre duas alternativas. Estamos entre letra B e letra C. Agora, a gente vai fazer uma análise de cada uma das etapas, um raio-x. Embora você, com malandragem, já percebendo que as alternativas que sobraram só diferem no pedacinho final, na terceira etapa, pudesse só olhar para essa terceira e última etapa. Aqui eu vou fazer completo para que a gente possa ter a teoria para cada um dos pedacinhos, ok? Vamos começar aqui analisando a primeira etapa. A primeira etapa do movimento do trem
é aquela etapa na qual ele parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, e depois de acelerar, ele vai adquirir uma certa velocidade. A velocidade ao final da primeira etapa eu vou chamar de V1. Por que ele vai adquirir essa velocidade? Porque ele tem uma aceleração. E se eu estou falando de um movimento que vai ser acelerado, onde a velocidade aumenta, essa aceleração precisa ter o mesmo sentido da velocidade. Então a minha aceleração na primeira etapa é essa daqui, junto com a velocidade, as duas estão apontando para a direita. Vamos fazer o raio-x? Vem cá, ó. Etapa 1. Na etapa 1, nós temos aceleração constante. E isso já diz para a gente qual é o tipo de movimento que vai ser descrito pelo trem. Movimento uniformemente variado. É move na primeira etapa. E se é move, a gente consegue tirar mais informações. Por exemplo, como que a posição se comporta em função do tempo. A posição em função do tempo é uma função de segundo grau. Lembra que no movimento uniformemente variado, a posição em função do tempo é um sorvetão, tem um tempo ao quadrado? E se a posição depende do tempo ao quadrado, o gráfico vai ser uma parábola. Então aqui a gente está falando de uma parábola. E não uma parábola qualquer. A gente sabe o jeitão dessa parábola. A nossa aceleração não tem o mesmo sentido da orientação positiva da trajetória, então a nossa aceleração é positiva. E se a aceleração é positiva, a nossa parábola tem boca com cavidade para cima. Então, nesse primeiro trecho, o gráfico da posição pelo tempo vai ter que indicar que a posição aumenta com o tempo com um jeitão de parábola que tem boca para cima. Vamos fazer essa construção nesse gráfico que eu já deixei estruturado para a gente utilizar? A ideia aqui é construir o gráfico da posição em função do tempo para cada uma das três etapas. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Se a gente fosse olhar aqui no eixo horizontal, o intervalo de tempo é ΔT, então aqui seria ΔT, aí passaram 2 ΔT e finalmente 3 ΔT e o trem está terminando a viagem dele. Beleza? Nessa primeira etapa, eu tenho que colocar a posição aumentando com o tempo, com cara de parábola que tem boca para cima. Bom, a parábola é desse jeitão aqui, né? O trecho onde a posição aumenta com o tempo é esse. Então é esse trecho que eu vou trazer para cá, porque no outro trecho a posição diminui com o tempo. Aqui, se a gente fizer o desenho da nossa parábola vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Beleza? Vamos agora para a segunda etapa do nosso movimento. Na segunda etapa, o enunciado disse que a velocidade do trem vai ser mantida constante. Então, se aqui eu falo que no final da segunda etapa a velocidade do trem é V2, essa velocidade V2 é igual à velocidade V1. Nessa etapa, o trem, mantendo a velocidade constante, ele vai fazer movimento uniforme. Movimento com aceleração igual a zero. A velocidade vai ser constante. E nós sabemos como a posição se comporta com o tempo para o movimento uniforme. A posição em função do tempo é uma função de primeiro grau. Porque lá no movimento uniforme, a gente escreve sorvete. A posição depende do tempo elevado à primeira. E função de primeiro grau, o gráfico é reta. Aqui a gente vai ter uma reta, a posição varia linearmente com o tempo. Mas não é qualquer reta. A nossa velocidade não tem o mesmo sentido da nossa orientação para a trajetória? Então a velocidade é positiva. E quando a velocidade é positiva, a reta é uma reta crescente. Uma reta crescente é assim, uma reta decrescente seria assim. Vamos trazer isso aqui para o nosso gráfico? Na segunda etapa, a posição precisa aumentar com o tempo de forma linear. Precisa crescer com uma reta. Então, aqui na hora de fazer nosso desenho, a posição vai crescer com o tempo com cara de reta. Temos a segunda etapa concluída. Terceira
e última etapa para finalizar a nossa análise. Na terceira etapa, o trem vai começar a brecar. Ele vai brecar com uma aceleração constante, uma desaceleração constante, indicando que a aceleração é negativa, oposta ao movimento. Então, nessa terceira e última etapa, a gente, de novo, vai se deparar com um movimento uniformemente variado, porque é um movimento que acontece com aceleração constante. E ali em cima, na figurinha, a gente até pode colocar essa aceleração. Vai ser uma aceleração contrária à velocidade. A minha aceleração na terceira etapa está assim, para que no final da terceira etapa o trem pare. Ele vai encontrar ali o repouso. De novo, se é move, é parábola. A posição S em função do tempo é uma função de segundo grau. O gráfico vai ser parábola. Só que repara num detalhe agora, a nossa aceleração agora, ela é negativa. E se a aceleração é negativa, a nossa parábola vai ter boca com cavidade para baixo. Nosso trecho final do gráfico tem que lembrar esse jeitão aqui. E é com isso que a gente vai finalizar a construção do nosso gráfico e cravar qual é a alternativa correta. Eu preciso colocar aqui a posição aumentando com o tempo, mas com esse jeitão de parábola com boca para baixo. Uma parábola com boca para baixo é assim. Esse trecho da esquerda, a posição aumenta com o tempo. Esse trecho da direita, a posição está diminuindo com o tempo, então não me interessa. O que me interessa é aquele pedacinho ali. A gente vai colocar aqui, então, uma parábola que tem boca para baixo. Alguma coisa desse jeito. E depois que termina a viagem, a posição não varia mais com o tempo, né? A posição vai ser constante, indicando que o nosso trem parou. O repouso quando chega na próxima estação. Feito isso, nós temos todos os insumos necessários para chegar em qual das duas que sobraram é a nossa alternativa correta. Estamos procurando por um gráfico com esse jeitão aqui. E um gráfico com esse jeitão é justamente o que espera a gente na letra C, a nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!